Como ajudar os pacientes a se engajarem e entenderem o processo? E dois, quais os problemas, ou daí tu pode responder uma ou outra na ordem que tu quiser, Uhum. e quais os problemas que podem vir da pessoa não entender esse processo? Tanto de adesão, mas também de comportamentos que podem vir a partir dessa compreensão mais extremista ou até mesmo imediatista da Uhum. dieta ou de qualquer outra prática de saúde. Cara, te diria que o problema maior, começando pela segunda pergunta, né, é realmente o desenvolvimento de uma má relação com a alimentação. Porque muitas vezes o paciente ele chega na clínica, e a expectativa dele, ao meu ver, não é simplesmente fazer uma dieta, mas muitas vezes uma busca de identidade. Então ele muitas vezes está buscando aquela identidade dele. Então, quando ele tem esse processo, muitas vezes que não ocorre no tempo que ele gostaria, isso gera uma frustração um pouco mais profunda. Então, o problema quando o paciente não respeita o processo é justamente essa falta de aderência que não vai proporcionar o resultado para ele e muito pelo contrário. Muitas vezes vai gerar algum transtorno, alguma coisa que vai prejudicar. É melhor ele nem ter começado. Muitas vezes ele chegou sem nada, levou muito ao extremo, sai pior do que entrou. Então, esse é um cuidado que eu tenho. Em relação a manter a aderência do processo do paciente, eu busco isso através de explicação. Então, o paciente chega, ó, tá, teu resultado é X, mas ó, o processo funciona assim, tu tem que valorizar isso. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente hoje de manhã, que eu conversei muito sobre isso com ela. Ela pegou e me relatou, Lucas, eu tô vendo o resultado e tal, mas não tá ainda do jeito que eu gostaria e tal. E aí eu acompanho o pessoal na internet, eu vejo, putz, a internet às vezes joga contra. E a gente depois vai falar um pouquinho sobre rede social, porque a gente sabe muito da evidência de como pode impactar, né? Eu tava até ontem mesmo falando com o Bolívar, que é um psicólogo, amigão meu, assim, Uhum. e pesquisou realmente sobre o impacto de imagem corporal e autocompaixão com rede social, né? Que é muito legal até da gente poder pensar e conversar sobre isso. É, não, e é gigantesco, né? Então, hoje, conversando com ela, justamente isso eu mostrei pra ela. Olha só, hoje, tu não tá conseguindo ter uma aderência melhor no exercício? Ah, do quando a gente começou? Tô. Ah, tu não tá conseguindo ali ter um plano alimentar que é mais sustentável, tu tá tendo mais prazer na alimentação, introduzir alguns... Tô. Essas são as vitórias que tu tem que comemorar. Então, tu tem que comemorar esses micro resultados ao longo do caminho. Então, mostrar para o paciente que a evolução dele é diária, que ele melhorou o sono é uma vitória, muitas vezes melhorou o hábito intestinal é outra vitória. Então, eu tento passar isso para o paciente, valorizar todas as mudanças que ele vai tendo ao longo do processo, porque é isso que torna o processo sustentável. Uhum, uhum. E quando tu falou disso, né, da questão da problemática, né, que pode vir, eu fico pensando assim, como que devem existir também objetivos que já chegam que tu já deve perceber que talvez tenha alguma coisa ali por detrás. Porque é interessante a gente sempre parar e pensar, e imagino que tu deve fazer isso também com os teus pacientes. Por que que tu quer isso? Qual é Uhum. o teu objetivo com isso? Porque a gente sabe que o corpo, querendo ou não, ele entra num lugar bem nebuloso, né? Nebuloso no sentido de, se eu tiver o tanquinho, se eu tiver Uhum. os six abs, Uhum. daí vou achar um namorado, uma namorada, daí eu vou ter amor, daí vão gostar de mim. Será que é com o teu corpo que tu vai Uhum. receber afeto, carinho? E daí eu te pergunto, como é que isso entra no teu processo até de entendimento dos pacientes? Porque eu imagino que isso deve surgir de alguma maneira também para ti. Porque surge muito na prática clínica em psicoterapia, a gente sempre tenta entender. Mas como Uhum. é que é isso aí na prática nutricional? Não, surge muito, tá? Perfeita a tua colocação e o que que eu faço hoje, né? Eu pergunto o objetivo do paciente e quando ele me traz um determinado objetivo, eu tento dar uma investigada mais profunda do que está por trás. E a abordagem que eu faço hoje com o paciente é justamente mostrar para ele, cara, é legal tu te cuidar, é legal, tu tem que te cuidar, tem que fazer uma alimentação, tem que fazer exercício, etc. Mas quem tu é, o que tu carrega, não pode estar atrelado à tua imagem física. Tu tem que saber fazer essa separação. Porque senão o paciente sempre deposita na imagem dele a identidade dele, os valores dele. Só que quando ele faz esse movimento, o que que eu vejo? Tu pode me corrigir se eu estiver errado, né? Quando o paciente coloca, deposita essa esperança na imagem,
na verdade, ele nunca chega na imagem que ele gostaria. Ele não consegue acompanhar com clareza e muitas vezes chegar, porque quando ele melhora, não, mas eu posso melhorar um pouco mais, eu posso melhorar um pouco mais, ele nunca está satisfeito. Na maioria dos casos isso acontece. Então o que eu tento passar para ele assim, te cuidar é legal? É. Fazer exercício é legal? É. Dieta é legal? É. Mas não atribui isso a quem tu é. Tu é os teus valores, os teus princípios, o que tu carrega, a tua história. Isso é quem tu é. Tem até estudos que mostram, né, que na verdade a gente sempre tem que estar satisfeito com o nosso corpo. Todo mundo se parar pra pensar e fizer o exercício, tu tá insatisfeito com alguma parte do teu corpo. Ah, meu cabelo tá desse jeito, a unha do pé tá desse jeito. Mas realmente, se a gente for fazer o exercício, isso na verdade tá nos trazendo uma informação muito importante. Uma informação de que talvez a gente sempre vai ter um grau de insatisfação, mas é quanto que eu vou estar investindo nisso também. E tu sabe, Léo, que aí contando uma experiência pessoal minha, né? Isso foi uma coisa que eu vivi muito na pele, porque durante muitos anos eu usei hormônio. Então, durante muitos anos eu fiz uso hormonal e etc. E eu fazia isso colocando a minha estética acima da minha saúde. E sair desse processo e parar de usar hormônio não é uma coisa simples, é uma coisa difícil. Sim, um processo que precisa de um baita acompanhamento médico e tudo mais. Exatamente. Então, assim, depois que eu consegui fazer esse processo e eu olho para trás hoje, eu vejo, assim, o mais importante é a saúde, sabe? E isso me dá bagagem de muitas vezes entender o que o paciente está me trazendo naquela fala de desejo dele. Eu entendo, já tive desse lado, então eu sei o que está me passando. Então isso muitas vezes me auxilia muito também a realmente conseguir fazer um manejo mais humanizado e ter um real entendimento do que o paciente está trazendo. Perfeito. E isso me faz lembrar. Eu assisti essa semana, ou semana passada, na verdade, um podcast do Chris Bumstead, o C-Bum. Sim, se vocês pegaram a referência, é essa mesmo. A gente vai falar do Rodrigo Góes ainda hoje. Mas, Fake Natty. Fake Natty. Faz amor com o suco. Mas eu tava vendo. Eu usava o suco. Você fazia amor com o suco? Eu fazia amor com o suco. Ai, gente, sensacional. Mas. Pensando nisso, né? Eu tava assistindo esse podcast do Chris Bumstead com o Chris Williamson, um podcast bem legal, assim. E daí o outro Chris, perguntou pro Chris Bumstead qual era a mentalidade dele de vencedor, porque o cara é 4 vezes Mr. Olympia, e eles falaram sobre o substância e tudo mais, mas de esteroides anabolizantes. E ele falou, a minha diferença, porque em relação à mentalidade de vencedor, é que muitas vezes quando a gente associa a mentalidade de vencedor, a gente associa a mentalidade mamba do Kobe Bryant, aquela coisa de tipo, que eu vou vencer a todo custo. Ele falou, a minha mentalidade é que eu tô ok com perder. Isso não quer dizer que eu vou me esforçar, eu vou me esforçar ao máximo, eu vou me matar de treinar, vou me fazer toda a minha dieta, fazer tudo certo, mas eu sei que eu posso perder. E eu sei que se eu perder, isso não vai mudar o meu valor. Isso não vai mudar quem é o Chris. Isso não vai mudar quem é o marido, quem é o filho, quem é o amigo. Eu só vou ter perdido ali. Isso não quer dizer que eu não vou ficar triste. Eu vou ficar triste, eu vou ficar enlutado com a minha derrota. Mas é que eu também tô ok com isso. E eu acho que isso fala muito, porque quando a gente olha, por exemplo, pro Chris Bumstead, ele é realmente, talvez, um grande ícone do corpo que talvez algumas pessoas queiram ter, ou talvez mais do que muitas pessoas desejam, mas quão importante é ouvir um cara falar sobre isso, né? E também depois ele falou sobre os prejuízos do uso de drogas de aumento de performance, mas que importante isso, né? E pra gente poder pensar até nos nossos pacientes. E tu sabe, Léo, que até gostaria de te ouvir muito referente a isso, né? Algo que eu vejo hoje também é que as pessoas, elas desvalorizam muito o erro. Então, se eu pegar, por exemplo, erros, eu digo erros, derrotas, né? Se eu pegar todos os momentos que eu já tive na minha vida, em todas as áreas, o momento de maior crescimento que eu tive foi justamente em erros que eu cometi, em derrotas que eu tive, etc. Porque na hora da vitória é muito fácil, todo mundo vem te elogia e tal, mas quando tu erra, quando tu perde alguma coisa, é onde tu senta, analisa, poderia ter feito diferente aqui, poderia melhorar isso, etc. E eu vejo que hoje as pessoas olham o erro como algo totalmente negativo. Então, eu acredito que o erro, a falha, a derrota, ela faz parte do teu crescimento, do teu amadurecimento como ser humano. É que a derrota, o erro, ela faz parte da vida. Eu acho que talvez é uma questão de uma aceitação radical. Tu vai errar. Tu vai fracassar.
essas coisas acontecem com todos nós. Uhum. Mas isso não muda o teu valor como pessoa. E o Exato. problema é que muitas vezes, a gente associa esse erro e a gente tem um pensamento subsequente de que isso fala de quem eu sou, isso fala do meu valor, isso fala de quem eu sou referente ao meu nível como pessoa. Só que é da gente poder olhar aí, tá, eu fracassei numa determinada atividade. Tu fracassou numa determinada atividade. É exatamente isso que E aconteceu. tá tudo bem. E não é nada mais do que isso. Exato. E é aquela história. Tu vai ter pacientes que tu vai fazer um trabalho muito legal, vai ter pacientes que não vai dar certo, tu vai fazer investimentos que não vão dar certo, mas a questão é também da gente poder entender que isso faz parte. Faz parte do aprendizado, né? Faz parte da vida, né? Do aprendizado também. E só que se a gente não. A gente precisa estar disponível a errar também. Uhum. Porque a gente pode aprender, mas também errar significa tentar, de Uhum. alguma maneira. Então, eu acho que assim, é muito comum a gente associar, e daí isso fala de um criticismo muito grande, isso fala de expectativas muito grandes, isso pode falar de comparação social. E óbvio que a gente teria que avaliar caso a caso, mas todo mundo vai errar. Uhum. Em alguma coisa, todo mundo erra. E todo mundo vai errar na sua profissão, todo mundo vai errar no jeito que se colocou com uma determinada pessoa, mas pessoas boas erram, pessoas inteligentes erram, e tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa normalizar que isso faz parte. Exato. Porque daí, de novo, daí é aquela coisa. Rede social, se a gente for parar pra pensar, antigamente, todo mundo se compara, é do ser humano, e isso vem de milênios, Uhum. mas ninguém estava preparado para se comparar com tanta gente de tantas condições diferentes como a rede social faz, e filtrada e editada, que daí é muito mais punk, né? É o que eu digo assim, ninguém posta o dia ruim, o dia triste, chorando, etc, né? Então, na verdade, tu acaba olhando o palco sem saber os bastidores. Aham. E é isso hoje que a gente acaba vendo na rede social. Então, as pessoas realmente elas criaram um grau de comparação muito grande e junto desse grau vem um acesso muito fácil. Então, hoje tu tem acesso a muitas pessoas, tu consegue ver muito rápido, tu vai rolando o feed quando tu ficou 2 horas na frente do celular e muitas vezes aquilo ele tá alimentando essa comparação interna. Não, e daí a gente sabe, né, que daí tem alguns modelos, por exemplo, de ideais corporais, né, que daí é o modelo sociocultural. Eu falei com a Laura Hoffmeister e o Bolívar num outro podcast, e a gente fala, né, sobre essa questão de como a gente internaliza ideais, e daí que daí vão ser transmitidos por pares, mídia, rede social, Uhum. e daí a partir dessa constatação, dessa discrepância da comparação e, consequentemente, da discrepância do meu corpo, com isso vai gerar insatisfação corporal. Só que daí, de novo, né? Será que a gente deveria estar se comparando tanto?